Shalom Adonai a todos que nos assistem e acompanham o nosso canal do YouTube. Pessoal, hoje preparamos uma matéria especial para todos vocês. Estão preparados? Prepare o coração, pois está no ar o seu quadro A Luz dos Originais. Hoje iremos analisar uma passagem bíblica bastante conhecida de todos. De acordo com a Bíblia, no livro do Êxodo, a partir do capítulo 7, versículo 14, ao capítulo 11, versículo 10, o Eterno enviou 10 pragas sobre o Egito, assolando a nação e abatendo 10 divindades pagãs. Hoje iremos analisar uma dessas pragas. Você está curioso? Quer saber qual delas? Então fica com a gente. Solta o VT. Bem, pessoal, como vocês acabaram de ver aí nos slides, nesta breve apresentação, iremos falar hoje sobre a praga das moscas, que foi a quarta praga que o Eterno enviou à terra do Egito para assolar aquela nação. Vamos agora, neste momento, fazer uma análise dentre as versões em português. Vamos observar o que essas versões nos dizem sobre o assunto e depois iremos também analisar algumas versões antigas da Bíblia Sagrada. Não iremos trabalhar com todas as versões, pois são muitas versões em português e a videoaula poderia ficar bastante cansativa para vocês, pois o nosso objetivo é simplificar, tá ok? Então iremos apresentar apenas algumas traduções em português e depois iremos fazer algumas observações. Preparado? Vamos ao VT. Como vocês podem ver neste momento, iremos agora apresentar algumas versões em português da tradução de Êxodo capítulo 8, versículo 24, começando pelas duas versões praticamente tradicionais e as mais conhecidas em português, que é a versão Almeida corrigida e a versão Almeida atualizada. Observe que colocamos em destaque e em negrito a especificação desta praga enviada pelo Eterno. Começando pela versão Almeida corrigida, que diz o seguinte: e vieram grandes enxames de moscas. A versão Almeida atualizada: e vieram grandes enxames de moscas. A versão NTLH, que é a linguagem de hoje: e entraram grandes enxames de moscas. A Bíblia Viva traduz da seguinte forma: ficaram cheios de moscas. A nova versão internacional: grandes enxames de moscas. A tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová, traz o seguinte: grandes enxames de moscões. A Bíblia Nova Versão Transformadora, que é a NVT, traz o seguinte: um denso enxame de moscas. E a Bíblia King James atualizada: e enxames de moscas em grandes multidões. Como vocês acabaram de ver neste momento aí, algumas versões em português trazem justamente informação sobre o assunto e todas elas, como vocês observaram, são unânimes na questão
da tradução com relação ao capítulo 8, versículo 24 do livro do Êxodo. O que me chama a atenção é a tradução do Novo Mundo, em que traduz que eram grandes enxames de moscões, e aí denotando o tamanho dessas moscas como fora do comum, ou até mesmo essas moscas possuindo um tamanho fora da nossa realidade, a qual nós conhecemos. Tá ok, pessoal? Vamos agora apresentar algumas versões antigas sobre este assunto. Como vocês podem observar neste momento, iremos trabalhar com apenas duas versões mais antigas, a versão da Septuaginta, ou versão dos 70, e também a versão da Vulgata Latina de São Jerônimo. Observe que o primeiro texto é o texto hebraico, pois o hebraico é um texto mais antigo, enquanto a Septuaginta e a Vulgata Latina são versões antigas. Tomamos como base o texto hebraico do Códice de Leningrado, B19, como também o Códice de Alepo, pois nos dois códices aparece o mesmo vocábulo hebraico, o vocábulo Arov Kaved. A Septuaginta, que é uma versão antiga do texto hebraico, traduziu o vocábulo Arov Kaved por Paregenetorre, que nome ia, e observe que na Septuaginta a tradução aparece como sendo enxames de moscas ou enxames de mutucas. A Vulgata Latina traduziu da seguinte forma: Ita et venit musca gravissima. Tradução: desta forma vieram grandes enxames de moscas. Como vocês viram, a Septuaginta e a Vulgata Latina, como também as versões em português, traduziram o vocábulo hebraico Arov Kaved por enxames de moscas. A grande discussão está justamente em torno desses dois vocábulos hebraicos. Até mesmo dentro do judaísmo tradicional, há uma discussão muito grande quanto à correta tradução desses dois vocábulos hebraicos, Arov e Kaved. E em decorrência disso, alguns tratados judaicos se manifestaram falando sobre esse assunto, como também nós vemos reflexos em duas traduções da Bíblia hebraica. A primeira é produzida pela editora Sefer e a segunda é produzida pela editora Mayanot. Vamos ver este assunto. A primeira tradução hebraica traz o seguinte: E chegaram animais ferozes em grande massa à casa do faraó e à casa de seus servos, e toda a terra do Egito se arruinou por causa dos animais ferozes. Bíblia Hebraica, editora Sefer, página 67. A segunda tradução hebraica traz o seguinte: Deus fez isso, e uma grande multidão de criaturas atacou os palácios e seus serviçais. Através de todo o Egito, a terra foi devastada pelas criaturas, também descritas de enxames de criaturas daninhas. Torá Viva, editora Mayanot, página 292 e 294. Essa discussão também é refletida em alguns materiais aqui no nosso Brasil. Pelo menos dois léxicos hebraicos trazem dois significados totalmente diferentes para o vocábulo Arov. O primeiro é o Dicionário de Hebraico e Aramaico, produzido pela editora Loyola. Ele é traduzido neste dicionário por mutucas. O outro dicionário é o Léxico Hebraico da editora Vida Nova, na página 400. Ele traduz o vocábulo Arov como sendo um enxame de animais não identificáveis, conforme Êxodo capítulo 8, versículo 17, e também Êxodo capítulo 8, versículo de número 24. No Midrash há uma discussão. Rav Nehemia diz que Arov denota insetos e Rav Yehudá estabelece que ela denota mistura de animais selvagens, conforme o tratado Shemot Rabbah 11.2.4. A maioria dos Midrashim aceita a interpretação de que Arov significa animais selvagens, e essa opinião é refletida na maioria dos comentários posteriores. Isso tornaria o versículo "Ele enviou os Arov e ele os comeu",
em seu sentido mais literal. Há muitas fontes que interpretam Arov como insetos, conforme Haggadah Mihag Temã 42, Midrash Or Ha-Afelá, mencionado em Torá Shilemá 65. Algumas fontes antigas identificam o Arov como pulgas, conforme a Septuaginta, edição etíope de Iovilot 48, 2.5, ou sanguessugas, filo de Vita Moses 2, 2.101. Outra fonte estabelece que é uma mistura de insetos e cobras, Sefer Ha e Ashar. Também é possível que o hebraico Arov esteja relacionado ao antigo egípcio Aov, denotando besouros, especificamente o escaravelho ou besouros de esterco. Outras fontes identificam o Arov com a invasão de animais selvagens do tipo lobos, panteras, águias e outros pássaros. Rashi, em seu comentário da Torá, nos diz: todo tipo de animais selvagens, serpentes e escorpiões misturados, por isto este conjunto é chamado de Arov, que provém da palavra misturar em hebraico, conforme Torá Rashi, página 75. Dois tratados judaicos comentam sobre a mesma passagem de Êxodo capítulo 8, versículo de número 24. O primeiro tratado diz o seguinte: percebendo Deus que o rei estava convencido de que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir o seu reino, como se fosse Moisés e não ele, quem castigava a ele e ao seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus, enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidos. A terra ficou totalmente coberta deles e era impossível cultivá-la. Muitas pessoas vieram à morte, as que sobreviviam eram contaminadas pelo veneno deles, que causava outros tantos males, doenças e até mesmo a morte. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, página 148. Um outro tratado judaico traz a seguinte informação: Hashem disse a Moisés: avise novamente ao faraó, se ele não libertar os judeus, eu trarei animais selvagens para a terra do Egito, exceto para Gósen, onde os judeus vivem. O faraó não deu importância ao aviso. Assim, uma nova praga começou e foi terrível. Do deserto vieram leões, ursos e panteras. Eles perambularam pelos campos e vinhedos e até invadiram as casas dos egípcios. Pássaros enormes apareceram junto com os animais, batendo suas asas e fazendo barulho horrível. Pequeno Midrash, página 45. Se você gostou desse vídeo, vai dando logo aí o teu like aí abaixo, para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante, como também é interessante. Espero que você tenha gostado da matéria de hoje e que você tenha aprendido mais um pouco sobre a palavra de Deus e também percebido a importância de estudar os idiomas originais da Bíblia. Na próxima semana estaremos aí disponibilizando mais uma aula de hebraico fácil e descomplicado e estaremos aí preparando mais uma matéria como esta para o seu aprendizado, como também para a sua edificação, tá certo? Até a próxima matéria, se a sua